produção de milhões, tudo bom com vocês? A caixa vai ficar dando zinguida aqui que eu vou falar, ó. E aí, minha produção de milhões, tudo bom com vocês? Gente, aproveito aqui para vocês se inscreverem aqui no canal, que vai ter muita coisa massa sobre tudo. Vou estar postando aqui. E para começar com estilo, nada melhor do que eu contar um pouco de quem é a Isa. A Isa que vocês conhecem lá no Instagram, que mostra um pouco da sua rotina de atleta, de trabalho, de estilo de vida, de comida, de brincadeiras, que mostra a Isa lá. Aqui vocês vão ver mais explicitamente como é tudo isso. Eu vou mostrar várias coisas pra vocês. E pra começar esse vídeo, vou contar um pouquinho da minha história. Se inscreve no canal, vai lá no Instagram e me siga, tá bom? @isabiquini, e bora lá pro vídeo. Nasci numa cidade chamada Codó, que fica a poucos quilômetros da capital do Maranhão, que é São Luís. Nasci e me criei lá. Morei lá até os meus 14 anos de idade, até os 15, acho que foi até os 15 anos de idade. E, vou contar pra vocês desde lá, desde a minha infância, quem eu sou, de onde eu vim, onde eu estudei, isso e aquilo outro. Vamos lá, então, começar por a infância. Eu sempre fui aquela menininha mesmo rebelde, aquela menininha pirracenta, sempre gostei. Minha infância foi raiz. Foi daquelas brincadeiras mesmo raiz, foi daquelas de passar a noite na rua, de quando faltava luz gostar pra ficar nas calçadas com os vizinhos conversando, de ir pro interior. Eu vim de uma família bem humilde, bem humildezinha, né? Eu nasci em um dia e fui, como é que eu posso falar? Eu nem sei o que é que eu fui, eu fui dada, eu sempre falo, eu fui dada no outro dia. Eu nasci, de 16 de junho e a minha mãe verdadeira, me teve nesse hospital e quando ela saiu de lá, ela me deu para uma senhora. Enfim, ela ia passando, ela me teve, ela saiu do hospital, pegou um mototáxi, a gente chama, e saiu na rua comigo no colo, bateu uma porta e me deu para essa senhora que ela não sabia quem era. E essa senhora, aconselhou ela a me criar, a cuidar da filha dela, da educação e tudo. Só que, porém, ela não quis. Ela teve 5 filhos, eu sou a segunda mais velha, e ela não quis, ela me deixou lá. Ela só falou, se você não quiser, eu vou deixar aqui. E aí, essa minha mãe adotiva me pegou com esse meu pai adotivo. Eu fui a única adotiva da família toda. Me criou, sempre quis que eu... Sempre me mostrou quem é a minha família verdadeira, sempre me incentivava a ir atrás. Só que eu cresci assim com aquela certa, eu não queria ficar perto. Eu tinha raiva, principalmente porque eu não sabia quem era meu pai verdadeiro. E também, assim, de certa forma, eu não sabia quem era minha mãe verdadeira, porque ela só me deu e foi embora. Ela não mantinha contato comigo. A minha mãe adotiva, que ficava comigo, indo na casa dos meus avós, tentando manter contato. Enfim, cresci, essa família cuidou muito bem de mim. A gente veio daquela casinha de taipa bem humilde, feita de barro, feita à mão. A gente veio do interior, de quebradeira de coco. Meu pai adotivo era marceneiro, ele era ferreiro também. E fui crescendo, fui estudando, participei de vários grupos de dança, onde eu me identifiquei muito. Até hoje gosto bastante. Eu participei de um grupo de hip hop, estudei na escola Merval Cruz, foi a primeira escola que eu estudei, Mas a primeira mesma escola que eu, ingressei, que eu aprendi a ler e escrever, foi a escolinha do Seu Manel, que ficava na minha rua, que na época era R$10 a escola particular. E aí, eu aprendi a ler e escrever lá. Eu lembro que eu fiquei muito feliz a primeira vez que eu escrevi meu nome completo. Foi a felicidade da minha vida. Foi tudo pra mim. Acho que eu tinha uns 5 aninhos nessa época. Enfim, voltando à história, Vim de uma família bem humilde, casa de taipa, casa de barro feita à mão e tudo. Na minha infância a nossa casa chegou a alagar, a gente perdeu tudo em uma época. Mas a gente conseguiu se reestruturar, levantar nossa casinha de novo. Fui criada com muito amor e carinho, muito mesmo, muito. Eu era caçulinha. Eu morei com 4 irmãos, que não eram meus irmãos de sangue, eram meus irmãos de criação. A minha mãe adotiva já tinha outros filhos que eram filhos dela, mas ela criava 2 netos. Aliás, ela criava 2 netos, criava outro rapaz, que é o
meu irmão, que era filho de parentes dela do interior, eu era a única diferente. Eu era a única que veio de outra família, de outra circunstância. Eu era adotada, realmente. Enfim. Então, cresci nessa família, fui muito amor, muito carinho. Graças a Deus, eu sou o que eu sou hoje, por essa minha mãe e pelo meu pai adotivo, Dona Raimunda e seu Manuel. Me criaram com tudo, né? Com toda a força do mundo. Me deram muito carinho, muito amor, tudo que eu precisava. E, né, cresci nessa cidadezinha. Todos os meus irmãos procuravam rumos, né? Nem eu consegui concluir a escola, eu fui a única que consegui concluir, que fiz curso, né? Que nenhum deles, só caíram pro mundo, caíram pra vida de, vou trabalhar, ver o que dá. E foi isso. E cresci, fiquei até os 14 anos nessa cidade, né? E aí, a minha infância foi assim, visando hoje em dia uma das melhores, né? Foi aquela bem raiz, onde não tinha tecnologia, onde não tinha tudo que tem hoje. Então foi incrível a minha infância, foi incrível, eu aproveitei de todas as formas que vocês imaginarem, foi muito bom. Foi assim uma infância surreal. Então, como todas as famílias, a minha também tinha vários defeitos, mas tinha essas qualidades. Mas o que me doía bastante no meu meio familiar era que meu pai era alcoólatra, né? E quando ele bebia, ele era incontrolável. Ele não se controlava, ele quebrava tudo em casa, ele, né? Infelizmente, ele falava coisas horríveis, sabe, assim, pra minha mãe. E eu tinha crise de pânico, eu ficava nervosa, eu chorava muito, né? Enfim, eu cresci muito num meio, assim, violento, nesse quesito. Mas a minha mãe sempre me deu força, sempre me aconselhava em tudo, sempre, né? Minha filha, estuda, não queira essa vida pra você, seja independente, e você vai chegar lá, e eu ainda vou ela falava sempre assim, eu ainda vou te ver vestidona, bonitona, lá em cima. Ela sempre falava isso, tudo ela me aconselhava. E aí, né, chegou o pior ano da minha vida, né, que quando eu ia fazer 15 anos de idade, né? Quando faltava 2 meses para fazer 15 anos de idade, eu costumo falar que assim, foi o pior ano, o pior dia, pior mês, pior fase da minha vida, tudo. Foi no dia 6 de março de 2016. Dia 6 de março de 2016, eu morava só com a minha mãe e com meu pai. Meus irmãos já tinham tomado rumos diferentes. Nessa época a gente já tinha morado no interior, já tinha voltado para a cidade. Eu amava ir para o interior. Eu sempre gostei de mato, de lugar calmo, tranquilo, de água. No dia 6 de março de 2016, infelizmente, eu perdi a minha mãe. Eu perdi a minha base ali, eu perdi tudo. Tudo, foi a pior fase da minha vida, foi o pior ano, foi o pior dia, assim, porque só morava eu, ela e meu pai. Eu era caçula e ali eu me vi sem chão, ali eu me desestruturei, eu não sabia o que fazer, eu não sabia o que falar, eu não sabia pra onde ir, eu não sabia nada ali. Eu tava voltando da casa do meu irmão e o meu pai tava indo me chamar. E aí ele já veio aos prantos, né? Ele já veio falando, né? Bel, a minha família sempre me chamava de Bel. Na minha família, né? Sempre me chamava de Bel. Bel, tua mãe morreu. E aí eu não acreditei quando eu vi, né? E aí eu só saí correndo, eu já tava chegando em casa. Nesse dia eu tinha ido ajudar o meu irmão que tinha um clube. E aí cheguei em casa, infelizmente. Foi um choque, um baque, assim, eu não quis acreditar. Eu me descontrolei na hora, eu só sabia chorar e gritar e sem entender, sabe, assim, minha cabeça, sabe, na mesma hora, assim, foi terrível, foi horrível, porque eu sabia que eu só tinha ela e ele. E aí, né, saindo um pouco dessa situação, eu fiquei morando com meu pai, né, seu Manel. Infelizmente, tentei morar com meu pai umas 10 vezes. Como eu falei, ele era alcoólatra.
E aí depois que a minha mãe morreu, ele já era complicado nesse quesito, e quando ela morreu foi, né, assim, pior. Parece que assim, a falta dela, sabe, assim, destrinchou a família toda se separou, todo mundo procurou um rumo e eu fiquei sozinha. E aí eu tentei morar com meu pai porque ele tinha problema de coração e eu queria muito cuidar dele. Ele passava mal, ele já tinha dado um infarto uma vez, bem anos atrás, eu era bem pequenininha. E eu tentei morar com ele. E todas as vezes que eu chegava em casa, tá minha cara aí, só choro, né? É, só choro. E todas as vezes que eu chegava em casa, as minhas coisas estavam jogadas, estavam na rua. Tipo assim, ele se descontrolava, ele falava que não me queria mais lá, que não tava nem aí, que eu não era filha dele. E, sabe, pra me virar. E eu fui morar com meu irmão, tentei morar com meu irmão, não deu certo. Né? Desavenças mesmo, essas coisas de tipo, ah, tu não é da família, ah, tu não é minha irmã, tu não é minha irmã de sangue, sabe? Teve muitas essas coisas de, ah, não vem na minha casa, tu não é minha irmã, sabe? Assim, eu passei muito isso e eu fiquei sozinha, sabe? Assim, sozinha, sem saber o que fazer. Fui morar com meu irmão, não deu certo. Voltava a morar com meu pai, via ele passando mal, via ele, né, passando certas situações. Tentei várias e várias vezes, não deu certo. E aí eu fui morar com uma mulher que eu mal conhecia, eu não sabia, e eu fui morar apenas por um prato de comida. Eu fazia tudo pra ela, tudo, de cuidar da filha, de cuidar da casa, de tudo. Só que assim, tava me sobrecarregando muito, porque eu estudava, e eu não ia parar de estudar, pra ter que trabalhar, ou então eu queria conciliar, só que tava assim, sabe, sobrecarregando muito. Nessa época eu já fazia ensino médio. E aí também trabalhei para outra mulher de doméstica, essa realmente foi de doméstica, eu ganhava R$150 por mês. Só que do meio pro fim ela queria que eu cuidasse da casa dela e da filha dela, né? E aí começou a me sobrecarregar, eu tinha que ir para a escola a pé, era 1 hora de distância da casa dela para minha escola, e eu ia todos os dias a pé, todos os dias no sol. Eu tinha que sair meio-dia e já ir para a escola, chegava, eu tinha que fazer os trabalhos da escola. Eu já ia fazer tudo que tinha que fazer, ia dormir de madrugada, acordava 6 horas, ia trabalhar, ia para a escola, chegava, fazia as tarefas, ajudava em alguma coisa que tinha em casa. E era assim minha rotina, e aí foi sobrecarregando, chegou um momento que eu não aguentei mais. E, né, passando toda essa situação, fui morar com uma amiga minha. Fui morar com uma amiga minha, que foi a Áurea, que assim, foi o momento que eu consegui respirar. Eu consegui, assim, porque eu tava sozinha, eu não tinha ninguém. Eu não tinha parente, eu não tinha ninguém para me dar a mão, eu não tinha dinheiro nenhum. Toda vez eu fazia um curso também na época de administração. E às vezes eu chegava para alguém e falava assim: eu preciso de R$2 para completar o dinheiro do meu curso. E todo mundo falava assim: te vira. E era o que eu fazia. Eu comecei a trabalhar. Eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade, me virava em tudo que aparecia. Eu ia sem medo nenhum, porque eu tinha que me virar para estudar, para pagar meu curso. E não tinha ninguém para me dar. E aí, né, eu fui me virar e tudo certinho. Graças a Deus apareceu esse anjo da minha vida, a avó da Áurea, que me acolheu muito, que infelizmente também não está entre nós. A mãe da Áurea, né? E aí fiquei morando com essa minha amiga, a gente estudava junto lá no Senador Acha, né? E aí foi assim onde eu consegui respirar, onde eu consegui, né, consegui assim respirar um pouco mais aliviada, porque eu não ficava, porque quando eu morava com eles, ou então que eu estava morando com alguém, eu passava muita dificuldade, eu só vivia chorando. Eu emagreci muito, acho que eu pesava na época 34 quilos, se eu não me engano, e eu tinha problema de anemia forte. E eu não comia, tinha vezes que quando eu comia, eu só comia um miojo. E teve uma vez que eu lembro, eu comecei a passar mal na casa do meu irmão, muito mal mesmo, a vomitar, fraca, sabe? Porque tudo que eu passava eu não conseguia comer, sabe? Eu passei 1 ano, assim, quase 2 anos numa depressão profunda, estagnada, não conseguia ir pra frente, eu chorava muito, e, sabe? Foi, assim, terrível pra mim ser sozinha, me virar sozinha. E eu lembro que uma vez eu passando mal com essa anemia, o meu irmão começou a falar pra todo mundo que eu tava grávida. Tava grávida, que tu tá grávida, e tipo, na boca deles era isso.
E eu nem cabeça para isso tinha. Eu só queria estudar, eu só queria conseguir sair daquela agonia que eu estava vivendo. Eu não tinha paz, eu não podia respirar. E quando eu estava em paz, alguém vinha e fazia, né, um auê na minha vida. E aí, quando eu morei com ela, foi onde eu consegui, né, assim, respirar um pouco mais. Minha mãe morreu faltando 2 meses para o meu aniversário de 15 anos. E quando ela morreu, eu descobri que ela estava guardando um dinheiro para fazer o meu aniversário de 15 anos. E tanto é que antes dela morrer, ela me falou onde estava esse dinheiro e eu não acreditei. Ela falou que ia faltar, né? Ela falou assim, eu vou faltar, mas eu vou deixar isso e isso em lugar tal. E eu nunca acreditava. Eu falava, mãe, eu vou cuidar da senhora até a senhora ficar velhinha. E aí, faltando 2 meses pro meu aniversário, ela faleceu. Foi muito difícil. Muito difícil, muito difícil, muito mesmo. Eu fiquei sozinha, fiquei 2 anos da minha vida assim, perambulando, sem saber o que fazer. Um tempo depois, aí nesses 2 meses depois, eu fiz meu aniversário, consegui fazer meu aniversário de 15 anos. Não por mim, que eu queria, mas porque era um desejo dela. Ela sempre quis fazer meu aniversário de 15 anos, ela queria muito que fosse aquele aniversário de dançar valsa, aquele aniversário de princesa, só que eu não era tão princesinha assim. Mas ela queria. E eu usei um vestidão branco, eu fiz um bolo, assim, meu bolo foi mais de 6 andares, acho que até hoje eu tenho minha velhinha de 15 anos. E foi muito bom, nesse dia eu só consegui lembrar dela, nesse dia eu senti ela, assim, no meu aniversário, eu senti muita presença dela nesse dia, sabe? E foi muito bom, foi tocante, assim, quem fez meu bolo foi a Claudiane, foi a ex-mulher do meu irmão. E foi muito bom, foi assim, incrível. Apesar de eu ter chorado muito, de eu ter discursado só falando o nome da minha mãe, mas foi algo assim que até hoje me toca, porque foi o único aniversário que eu tive até hoje na minha vida, com bolo, com festa, com muita gente reunida, a galera da minha escola e tudo. Enfim, nessa época eu comecei a namorar com meu marido atual hoje. Só que eu não sabia de nada, eu não contava nada, eu não sabia de nada, porque eu achava que a gente não ia dar certo. Na minha cabeça a gente não ia continuar, era só um namorinho. Até porque era o meu primeiro relacionamento sério com ele, eu não contava nada. A partir do momento que eu falei a contar pra ele, que eu comecei a contar pra ele, ele começou a se preocupar extremamente comigo e não queria mais me ver naquela situação, passando mal. Ele começou a mandar dinheiro pra fazer exames e eu não queria. E a irmã dele começou a ir atrás de mim. Foi aí onde a família dele entrou na minha vida, assim, que me salvou muito também. A família dele sempre foi incrível comigo, eu me senti muito acolhida. Teve vezes que meu pai assim, me colocava pra fora, eu ia pra casa dele. Segura, amor, segura. E eu ia pra casa dele. E a mãe dele, assim, de várias vezes que eu já tinha ido, ela já percebia. Eu chegava magrelinha, eu chegava triste. E aí ele só não dava mensagem pra ela, eu nem falava nada. Eu só... Eu só entrava, ia pro quarto dele e ficava lá. Foi aí, a partir desse momento, que eles começaram a saber o que eu tava passando. E aí, de um momento, então, ele começou a me chamar pra vir morar com ele e eu não queria vir, porque eu já tava num momento ruim, eu achava que se eu viesse ia ser pior. E aí eu tava em Codó e ele em Imperatriz, que é a cidade que eu tô atualmente, que eu não queria vir. Os pais deles eram de lá e ele trabalhava aqui e ele queria me trazer, ele queria, né? Que eu não queria vir porque eu achava que não ia dar certo, eu achava que eu ia quebrar a cara, que como eu já estava sozinha no mundo, né, já estava passando os piores momentos da minha vida, eu achei que se piorasse eu não ia aguentar. E aí foi o momento que eu vim para Imperatriz, em 2017. E sabe, foi assim, quando eu me libertei mesmo assim, que eu sabe, criei asa mesmo, assim. Aí vim pra cá, ele já tinha me matriculado na escola, já tinha pago o curso, ele já tinha feito tudo, alugado uma casinha.
sabe, ele só queria me proteger. Ele só queria, sabe, assim, e eu era toda recuada, sabe, era meu primeiro relacionamento, era a primeira pessoa diferente que eu ia, sabe, assim, chegar mesmo. Mas até hoje, foi assim, a pessoa que me salvou, a pessoa que, sabe, acho que eu teria até me matado se eu tivesse continuado lá, porque era só o que eu pensava. E eu insultava muito Deus, porque eu estava passando aquilo, porque eu estava vivendo aquilo, que eu não ia aguentar. Eu lembro que o meu irmão morava num clube e tinha um campo enorme, campo de futebol. E eu ia pro meio desse campo, eu deitava, eu sentava, olhando pro céu e insultava Deus. Por quê? Por quê? Eu só sabia perguntar por quê. Porque eu não tinha ninguém, a minha família verdadeira, depois que soube da morte da minha mãe também, não se manifestou de nada, nunca, sabe? Nunca tive aquele contato. Mas hoje em dia eu sei que tudo foi necessário. Depois que eu vim pra cá, eu me tornei outra pessoa, outra mulher, aquela menininha, sabe? Eu aprendi muito com aquela menininha que sofreu muito lá atrás pra se tornar o que é hoje. E se eu sou o que eu sou hoje, se a maturidade que eu tenho hoje foi porque eu passei muita coisa no passado, né, que me trouxe essa sabedoria de saber diferenciar, de batalhar, de correr atrás. E aí eu terminei os meus estudos aqui, continuei aqui, comecei a trabalhar, né, fiz curso, sabe, muita coisa. E, né, eu não tenho contato com nenhum parente, com ninguém, com uma tia, nada sequer. Às vezes quem eu tenho contato são prima lá longe, sobrinhas também, minhas 3 sobrinhas que eu amo tanto. E só, eu não tenho contato, né? Infelizmente também, ano passado, já no finalzinho do ano, o seu Manuel nos deixou, que era meu pai. Faltava 15 dias para uma competição. E aí veio tudo de novo na minha cabeça. Veio tudo novamente. E aí foi assim, difícil demais. Apesar de tudo, eu esqueci tudo de ruim. Sabe, eu só peguei o que ele foi de bom pra mim. Porque se eu tô aqui hoje foi por ele. E eu senti muito, assim. Eu me culpei também bastante. Me culpei muito, mas eu sei que tudo Deus tem um propósito. Eu prometi pra mim mesma que eu só ia orar pela vida dele e agradecer pelo que ele fez por mim. Foram perdas irreparáveis na minha vida, porque após a minha mãe falecer, meu irmão também faleceu 4 meses depois. No final do ano, do ano passado, faltando 15 dias para a competição, eu perdi o meu pai. E aí eu tive que entender, ou eu paro aqui e fico estagnada, sendo que eu já construí várias coisas, ou eu sigo e transformo essa dor em motivação para seguir firme e forte, para orgulhar eles lá na frente. E foram 3 perdas para mim até hoje que não tem explicação do que eu sinto, sabe? Hoje em dia eu entendo que tudo tem um propósito, que a morte ela não é o fim de tudo. Às vezes ela é o começo de muita coisa que está para vir na sua vida. E você só tem que se erguer e usar aquela força da pessoa que ela foi na sua vida para continuar e dar orgulho para ela. Não foi fácil, não passei 3 dias assim com a minha cabeça a mil, eu não acreditava, sabe? E foi assim também um momento que eu não entendi, eu fiquei assim, poxa, sabe? Eu tinha pouco contato com ele, mas o pouco contato que eu tinha, a gente ria, a gente brincava, ele perguntava de mim, eu mostrava tudo pra ele, eu falava o que eu tava fazendo, tudo. E a gente dava altas e risadas, sabe? Eu sempre segui os conselhos da minha mãe, tirar o ego, de tirar a raiva, essas coisas ruins do meu coração. E aí foi o que eu tentei fazer. Infelizmente, né, tudo tem seu propósito. Hoje em dia eu não tenho contato. O único que eu tinha contato era o meu pai. Até o dia que Deus levou ele. Hoje em dia eu não tenho contato com ninguém, com nenhum irmão, com nenhum primo, com, assim, só uma prima e 3 sobrinhas, sabe? Sobre o meu pai verdadeiro, eu vim saber também ano passado, que já vai fazer 2 anos que ele faleceu. Eu, um belo dia, tentei contato com a minha mãe, né, de sangue. E aí ela veio me falar isso.
Foi assim um choque pra mim, porque por mais que eu nunca tivesse conhecido ele na minha vida, eu tinha vontade um dia de entender o lado dele, o que aconteceu, porque eu fiquei até os meus 13 anos de idade pedindo pra ela conhecer, pra saber o lado dele, entender que eu nunca vi, eu não soube quem era o meu pai verdadeiro. E quando ele morreu, que vieram me contar, eu soube que ele sempre quis me conhecer, eu soube que ele via fotos minhas, eu soube que ele torcia por mim, eu soube que ele ficava feliz com muita coisa que ele viu fazendo, que mostravam pra ele. E eu não sabia de nada, sabe? Então, é muita coisa assim na minha vida que eu tento usar como motivação, que eu tento caminhar e pegar essas pessoas assim e colocar no meu coração e seguir. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu sou muito chorona assim quando trata da minha vida, mas eu fiz um resuminho de tudo, de como foi um pouco, de quem é um pouco da Isa pra tudo até agora. E é isso, se inscrevam aí no canal, viu? Obrigado meu cameraman marido. Oi. E é